Muito bom dia, boa tarde, meu amigo cartoleiro. Estamos aí, manhãzinha de sol e frio aqui em Curitiba, gravando um vídeo para vocês, para dar tempo de escalar, vocês conseguirem escalar o nosso time. E vamos lá, primeiro eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso desempenho na última rodada. Começando aqui pelo time do Filho, fechamos com uma pontuação de 65 pontos, bem acima da média dos cartoleiros que fecharam em 43 pontos. Acabamos perdendo um pouquinho de cartoletas ali. Nosso maior pontuador aí foi o Neymar, né? Colocamos como ousadia, colocamos lá no o nosso Insta lá como um dos top 5 meias para a rodada e valeu muito a pena ter escalado ele, né? Nosso banco de reservas acabou entrando aí o Arthur no Sacha. Sacha acabou nos decepcionando, né? Parece que sempre que eu escalo o Sacha não vai bem, mas vamos lá, escalar nosso time para rodada 15. Rodada 15 aí com todos os jogos, né? Na verdade, vários para rodada. Algum tempo que a gente não tinha isso. Antes de ir para lá, vamos colocar aqui. Abrimos a liga para vocês aqui do De Pai para Filho. Feito o convite, entra lá, participa. Ainda sem uma premiação definida, vamos ver conforme for indo decorrer do campeonato. Tem mais, quem sabe, aí uma camiseta de um time aí, do coração, para quem for o vencedor aí, quem sabe. Nada oficial ainda. Mas vamos lá, nossos jogos aí vão ser Fortaleza e Bahia abrindo a rodada, sábado às 4 horas da tarde. No sábado também temos Vasco e Grêmio, Mirassol e Santos e São Paulo e Corinthians fechando a rodada. No domingo, Inter e Ceará, um jogo que a gente vai ficar de olho. Cruzeiro e Juventude, esse jogo a gente vai querer muito estar de olho. Vitória e Bragantino, Palmeiras e Atlético Mineiro, Sport e Botafogo e Flamengo e Fluminense. Então vamos lá, escalar o nosso time para a rodada 15. Começando aí, vamos vendendo todo o nosso time da última rodada. E vamos começar pelo nosso ataque. Sempre que nos garante as melhores pontuações, os gols, finalizações, assistências. Aqueles caras que a gente confia para levar a nossa pontuação. E vamos começar aqui pelo Caio Jorge, artilheiro do campeonato, 12 gols. Participação de gol, 14 participações em gols em 13 jogos. É o grande mito desse ano no Cartola, no Cruzeiro. Faz gol fora de casa, faz gol dentro de casa. É um baita nome para rodada, não tem como ficar de fora, né? Média aí absurda. E a gente vai lá, né? Se for pegar aí o Caio Jorge, por exemplo, em casa tem uma média de 4 finalizações, 2 no gol, média de 1 gol em casa. E quando a gente pega um pouco do retrospecto do Juventude, enfrentando adversários um pouco mais fortes fora de casa, Fortaleza, Flamengo, que enfrentou, foram grandes coisas. Então teve ali pontuação. Juventude cedeu. O Luthiero, 26 pontos. Breno Lopes, 14 pontos. Marinho, 7 pontos. Quando o Botafogo enfrentou o Igor Jesus, 10 pontos. Wesley do Inter, 9 pontos. Pedro, 14 pontos. Então é um time que cede pontuação, tem uma zaga não tão boa quando joga fora de casa, então não tem como deixar Caio Jorge fora do nosso time. Aqui temos Arthur Cabral, Sport, lanterna do campeonato. Escalamos Arthur Cabral, acabou não fazendo gol na última rodada, mas pontuou bastante com média básica, finalizações, desarmes. É um bom nome para a rodada também. Creio que o Botafogo é favorito nesse jogo, tem grandes chances de ganhar também. Veguete enfrenta o Vasco, enfrenta o Grêmio. O Grêmio vem mal, o Vasco vem mal também, então é um jogo, vamos dizer assim, equilibrado. O Vasco vem de uma goleada na Sul-Americana no meio de semana com o Independiente Nevada, levou 4. Mas o Veguete é um cara que dentro de casa joga bem, né? Se for ver a média como mandante aqui, quase 10 pontos. É o grande finalizador desse time. E eu enxergo um jogo que o Vasco vai vir para cima, vai pressionar para tentar encontrar a vitória. Então é um bom nome para a rodada. E o Veguete também aí tem uma média de mais ou menos 1 gol em casa, 3 finalizações por jogo, então é um bom nome e eu vou estar escalando no meu time também. Nomes aqui, já que o Depay apareceu, São Paulo e Corinthians. Temos alguns nomes do São Paulo, Luciano e André Silva, mas enxergo um jogo muito difícil, clássico é sempre complicado. São Paulo não vem em tão boa fase, Corinthians, apesar da vitória, também não vem em tão boa fase. Então é um jogo que eu vou ficar de fora, né? Luciano é aquele cara que em classe pode imitar, por exemplo, fez quase 20 pontos contra o Bragantino na última rodada.
mas contra clássico às vezes pode acabar sendo expulso, alguma coisa assim. Eu prefiro ficar de fora. Temos dois bons nomes do Inter, Wesley e Borré. Wesley aí não participou de gol em casa ainda, fez gol, participou de assistência, mas tem ali média de quase 3 desarmes, quase 3 finalizações por jogo quando joga em casa, então pontua bem com média básica. Se participar de um gol, estoura, né? O Inter ganhou o último jogo em casa, frente ao Ceará, então para tentar engrenar uma sequência de vitórias. E também tem seu companheiro Borré. Eu vou estar fechando aqui com o Borré do Inter. Acredito que pode ter mais chances de participar de gol ali. Palmeiras e Atlético Mineiro, jogo equilibrado também. Vitor Roque, não confio ainda, não se mostrou ao que veio ainda. Luiz Araújo, baita nome também para a rodada contra o Fluminense. Flamengo, apesar do jogo da derrota contra o Santos, foi um jogo que o Flamengo jogou bem, né? O Santos teve muito mérito defensivo no jogo ali, né? O Brasão estourou na pontuação, senão o Flamengo ali poderia ter feito o gol e o Luiz Araújo ter participado desses gols, né? Então é um bom nome. E o Flamengo joga em casa, então tem esse fator também. Alguns nomes mais ousados do Vasco, Nuno Moreira e Raio. Então são nomes ali que chutam bastante, são chuta-chutas. Então são bons nomes para a rodada também. Mas a ideia é mais numa ousadia, né? Ver se estiver faltando um pouco de cartoleta. E o meu reserva de luxo vai ser aí o Luiz Araújo. E agora vamos para o nosso meio de campo. Meio de campo aqui eu já vou ter que vir dos nossos nos filtros aqui, colocar provável e dúvida. Um dos nossos principais caras para a rodada, Matheus Pereira, tá como dúvida. Eu vou estar bancando aqui no time por enquanto, até a gente ter mais alguma informação aí, né? A gente sempre divulga o nosso time ali antes do mercado fechar lá no Instagram, é um time atualizado. Mas não tem como deixar o Matheus Pereira de fora, né? Participa de gol, média básica, né? Em casa ali ele tem mais ou menos 3 finalizações, quase 3 desarmes de média jogando em casa. E quando a gente pega também ali retrospecto do Juventude, quando joga fora de casa, enfrentando times mais do alto da tabela, cedeu ali aquele jogo contra o Fortaleza. Pochettino, 24 pontos. Contra o Internacional, Alan Patrick, 27. Arrasca, 18 pontos. John, 11. Lucas Sacha, 11. Então, 7 pontuação para meia. Ali com gol, assistência. Então, eu vou estar bancando o Matheus Pereira. Um cara em paralelo ao Matheus Pereira, Lucas Romero. Talvez a gente tiver a certeza que o Matheus Pereira não joga, dá para ir também, participa de gol, tem assistência já no campeonato. Sorvete tem uma média de 5 pontos, às vezes na ausência do Matheus Pereira pode ser um cara de mais destaque. Mas por enquanto eu vou estar mantendo o Matheus Pereira e vou bancar o Arrascaeta, por mais que nas últimas 2 rodadas acabou nos decepcionando um pouco e tal, mas é um cara que sempre está participando de gol, é um cara que gosta de jogo grande, decide jogo pro Flamengo. O Flamengo vai querer encontrar vitória jogando em casa, então Arrascaeta tem tudo para participar bem, né? Em casa ali tá a média de 4 finalizações, média de um desarme, média de uma assistência, média de um gol, então o cara que tá sempre ali na área, tá participando de gol, né? Aqui as nossas anotaçõezinhas aí. E um outro nome também para rodada, a gente escalou, bancou na última rodada, estamos aqui até com a camiseta. Segundo informações, a ideia do Santos é o Neymar jogou 90 minutos com o Flamengo, tá apto a jogar 90 minutos contra o Mirassol. Mirassol, claro, tem um jogo físico, às vezes o Neymar pode jogar um pouco menos para poupar, né? Mas eu vou estar bancando o Neymar, jogou muito bem contra o Flamengo, fez gol e além disso criou jogadas de gol, né? Os companheiros acabaram uma hora ou outra perdendo uma chance. O Rossi foi muito bem no jogo, apesar da derrota do Flamengo, salvou algumas bolas do Neymar e de outros jogadores do Santos. Então, um cara que pode estar estourando com gol e, além disso, participar de assistência. Mirassol é um jogo difícil, um jogo complicado, né? O Mirassol tem tido um bom campeonato, mas acaba levando gol, né? Vários jogos aí o Mirassol deixou a desejar o SG. Então, acho que tem chances do Neymar participar de gol e estourar mais uma vez na pontuação. Outros nomes, Alan Patrick, bom nome também. Assim como o Neymar, bate pênalti, é o cara que cobra escanteio, é o cara que cobra falta, então
tá sempre ali participando e perto do gol, perto de estar na pontuação também. Nomes: Botafogo, mencionei, pega o Sport. Então Savarino e Montoro são bons nomes também do Botafogo. Às vezes está faltando um pouco mais de cartoleta, vai nesses nomes mais baratos também. Mateuzinho do Vitória, chuta-chuta, às vezes pode fazer uma pontuação, mas acho que dentro de alguns nomes, como eu mencionei também, Lucas Romero, e daí a gente já começa a não ter opções tão boas mais para baixo. Vamos lá para os nossos laterais. Nossos laterais, aqui já está ele, Bernabé, né? Mito de Cartola, né? Até na temporada passada sempre nos garantiu boa pontuação. Nas últimas rodadas não teve nenhum estouro, mas acho que é um jogo que o Inter tem um potencial de SG. O Bernabé pode participar também, marcar um golzinho, participar de uma assistência ou outra, porque é um cara que chega na área, finaliza bem. Também tem uma boa média de desarmes em casa, média de 3 desarmes em casa, então, às vezes, caso perca o saldo de gol, é um cara que tem chance de participar e vai estar no meu time aqui, vou estar fechando com ele. Segundo nome, que eu considero talvez o lateral unânime da rodada, não jogou contra o Fluminense, volta nesse jogo contra o Juventude. Cruzeiro, chance de SG contra o Juventude, alta. Kaique Bruno participa também na frente, desarma bem, tem uma média ali de quase 4 desarmes por jogo quando joga em casa. Então, para mim, o lateral unânime da rodada vai estar no meu time. Outros bons nomes, acho que é uma rodada e tem sido, né? Tem sido uma tendência esse ano a gente ter bons laterais para escalar, né, no Cartola. Então, temos o Wesley aí enfrenta o Fluminense, no meio de uma negociação com a Roma, né? Acho que ontem a Roma fez uma oferta para o Flamengo deu um sinal verde, então vamos confirmar ver se o Wesley vai realmente jogar ou não. Talvez pode ter uma minutagem menor, dependendo de como tiver o jogo, às vezes para até se despedir da torcida. Vamos estar monitorando, mas com certeza é um excelente nome, né? O Wesley aí participa de finalizações, tem uma média de quase 3 desarmes em casa. Clássico, é complicado, né? O Fluminense nos últimos jogos aí tem encrencado um pouco os jogos pro Flamengo, mas com certeza o Flamengo hoje é o melhor time que o Fluminense e tem chance de vencer. Outro bom nome, Paulo Henrique, do Vasco. Aqui eu não acredito no SG do Vasco. O Grêmio tem um bom ataque, tem a volta do Brady White, né? Não que tem um bom ataque, mas a volta do Brady White pode reforçar um pouco o ataque. E o Vasco não tem uma sólida defesa, então acho que pode ser um jogo aí de ambos times marcando, mas o Paulo Henrique é um cara que desarma bastante, chega também no ataque, então aqui já tem 3 assistências no campeonato, 35 desarmes, né? Média ali de quase 4 desarmes em casa, então acho que mesmo sem ter um SG, pode, participando de gol e desarme, ter uma boa pontuação. Piquerez, Palmeiras. Boa crítica que é um jogo bem difícil contra o Galo, não é um jogo tão fácil para o Palmeiras. Tomou gol contra o Mirassol, então eu vejo que o SG um pouco mais difícil, né, pro Palmeiras. Inclusive nesse jogo aqui, voltando até, tem lei do ex aqui, quem confia ou não. Tem o Rony Dudu, no lado do Galo, Scarpa também, então tem bastante lei do ex pro lado do Galo, então quem acredita na lei do ex aí pode estar confiando tanto que vai ter algum gol deles ou não escalar os jogadores do Palmeiras por causa disso. Mas acho que tem melhores nomes do que o Piquerez para essa rodada. Os laterais do Botafogo, 2 boas opções, né? O rodada passada o Vitinho fez 11 pontos, né? O Alex Telles praticamente foi só SG, então acho que o melhor nome é o Vitinho para a rodada, participando de média básica e tudo mais. O nome mais ousado, Bahia e Fortaleza, é um jogo que estreia do Renato Paiva pelo Fortaleza, então o Fortaleza pode dar aquele ânimo a mais e dar uma encrencada pro Bahia. Bahia poupou um pouco os jogadores no meio de semana, então pode vir com mais força máxima esse jogo. E o Luciano Jubá é um cara que chega bastante, né? Então chega bastante na área, finaliza, então pode acabar estourando a pontuação ali, participando de um gol ou outro. E vamos para a zaga, né? Como falei, acho que para mim o Cruzeiro é o principal favorito a SG na rodada. E eu vou estar escalando aqui o Vilauba. Foi muito bem na pontuação na rodada passada que a gente escalou. Contra o Fluminense agora garantiu o SG. Participou de gol aqui. Rodada passada também, contra o Fluminense, Fabrício Bruno fez o gol. Então, assim,
a bola parada do Cruzeiro é muito forte. Então ali, você escalar um dos zagueiros, escalar o Matheus Pereira, que é o cara que bate falta, que bate escanteio, se sai um gol é aquele gol de 13 pontos, né? 8 pontos do cara que fez o gol, mais 5 pontos do cara que fez a assistência. Então, Villalba vai estar no meu time, é um cara que tem uma presença de área boa, finaliza, média de finalização ali de quase sempre está finalizando todo jogo em casa, desarmes. Tem alguns jogos que tem finalização na trave, então tá sempre namorando o gol, né? Vamos dizer assim. E o outro nome para rodada vai ser o Vitor Gabriel, né? Vitor Gabriel também tem uma boa presença de área, já fez gol no campeonato, né? Aquele jogo contra o Juventude aqui estourou na pontuação. Então, pode participar de um gol novamente. Outro bom nome, Alexander Barbosa. Botafogo pode garantir esse G nesse jogo e é um cara também, né? Desarma muito bem, monstro de desarmes. Ele tem mais ou menos uma média de 3 desarmes quando joga fora de casa, então é um bom nome para rodada também. E tanto as duplas, né? Caio pro lado do Botafogo, Fabrício Bruno e o próprio também Vitão pelo lado do Inter. Zagueiros do Flamengo, eu acho que não são tão bons para essa rodada ali. Por mais que o Flamengo acredito que vença do Fluminense, eu acho que o SG fica um pouco complicado. E agora vamos estar indo pro nosso goleiro, né? Nosso goleiro aqui, John, é um baita nome para a rodada também. Acho que o Sport, por mais que está na lanterna do campeonato, é um time que precisa vencer, então às vezes vai se atacar no ataque, vai finalizar, vai chutar. E tem acontecido isso, né? É um time que tem chutado bastante, às vezes garantindo boas pontuações para alguns goleiros. E o John é um goleiro confiante, então é aquele jogo que ele vai ter defesa e ainda pode garantir um SG. Rocher voltou 10 pontos aí na rodada que jogou. Excelente nome também. Chance de SG do Inter. Ceará também é um time que acaba atacando, acaba gerando pontuações de defesa também. Lucas Arcanjo e Gerson, aqui são muito mais jogadores para defesa, assim como o Walter e o Hugo Souza. Rossi é um bom nome para a rodada também, né? Eu acho que um SG do Flamengo passa muito pelo Rossi, né? Então, caso ele venha garantir um SG e ter boas defesas, estoura na pontuação também. Hugo Souza e Rafael, daqui mesma linha de defesas. Everton, Brasão também, acho que é um jogo que o Mirassol vai pressionar bastante o Santos jogando em casa, então o Brasão pode ter chances de pontuar bastante com defesas, assim como o próprio Marcos Felipe também, né? Enxerga o Fortaleza pressionando bastante esse jogo. E aqui a gente, quem tiver com pouca cartoleta, tem o Léo Aragão aqui do Cruzeiro, o Cássio está suspenso para esse jogo, então pode ser um nome aí para escalar nessa rodada aí, sendo duas cartoletazinhas. Mas eu já estou aqui com dois laterais do Cruzeiro, dois laterais do Internacional, dois zagueiros do Cruzeiro, dois do Inter. Vou estar fechando o gol aqui primeiro, fazendo uma estratégia de antinegativo e escalando o Cássio. E o meu goleiro para essa rodada vai ser o Rossi, apostando ali num possível SG do Flamengo, mas também ali principalmente nas defesas, né? Agora vamos escalar o nosso lateral. Nosso lateral reserva aqui vai ser o Souza, do Santos, que talvez eu vou ser um pouquinho clubista. Jogou muito bem contra o Flamengo aí, então principalmente os desarmes, né? É um nome para desarmes. Não acho que vai ter SG esse jogo. Meu zagueiro reserva vai ser o Vitão, do Internacional. E meu meio de campo, mencionei ele ali, Alan Patrick, né? Caso o Matheus Pereira não jogue, alguma coisa assim, entra o Alan Patrick, que eu acho um bom nome. Lucas Romero também é um bom nome. E, para finalizar nosso técnico aqui, temos alguns bons técnicos, né? Felipe Luiz é um bom nome. David Ancelotti também. Jair Leonardo Jardim e Roger Machado. Mas eu vou estar fechando com o Leonardo Jardim, para mim é o principal nome para a rodada. E a gente fecha o time aí com Rossi, Kaique, Bruno, Vitor Gabriel, Villalba, Bernabei, Arrasca, Neymar, Matheus Pereira, Caio Jorge, Borré e Veguete. Faixa de capitão, não tem jeito, artilheiro do campeonato, Caio Jorge, deles. E o nosso banco de reservas lá com Souza, Vitão, Alan Patrick e Luiz Araújo como reserva de luxo. Então esse é o time do filho. E agora vamos partir para olhar a escalação aqui do Paira.
Pai aí que mitou na última rodada, 91 pontos. Esse time aqui, uma regularidade absurda. Falou pra vocês, o velho é bom demais. Se for ver esse time aqui, no Nacional, cadê as nossas ligas aqui? Vamos ver todas. Nossa liguinha aqui, ele tá bem. Quando você pega ele no Nacional, liga, ele é top 600 no Nacional, de patrimônio e de pontuação. Baita time, baita regularidade. Baita regularidade. Rodada passada, escalou o Neymar de capitão, ousou, foi muito bem. E vamos ver como que ele tá para essa rodada aí, né? Indo num 4-4-2 aqui, o Everton no gol, apostando ali no jogo de... O Everton vai ter bastante defesas. Quase fechando aqui a zaga do Cruzeiro, com Kaique Bruno, Villalba e Fabrício Bruno. Wesley na outra lateral, baita nome também. Neymar, Matheus Pereira, Arrascaeta e Garro, né? Então a gente tem postando na ousadia do Neymar ali, de participar de gol. Matheus Pereira mesmo com dúvida bancando, Arrascaeta. E aqui uma ousadia bem forte no Garro, né? Postando aí que pode marcar um golzinho, fazer uma coisa contra o São Paulo, de ser um carrasco, né? São Paulo que cedeu o gol aí contra o Bragantino na última rodada. Caio Jorge de capitão e Luiz Araújo, né? Reserva de luxo, Alan Patrick, né? Ryan, Ferrarese, Aguirre e Léo Aragão aqui como reservas, né? Um bom time também, algumas ousadias. Vamos atualizar esse time aqui também ali no Instagram para vocês. Segue a gente lá também, de pai para filho f.c. Então a gente lá sempre está postando o nosso time atualizado, nossas unanimidades para rodada, nosso top 5 também. Então logo que esse vídeo sair, a gente já vou postar lá no Instagram, já vai ter o nosso top 5 por posições também para completar esse conteúdo. E fica por aqui nossas dicas, uma boa metrada para todos nós. E muito obrigado, deixe seu like, seu comentário, manda para o seu amigo cartoleiro também. E é isso. Valeu, fui!